Oi, pessoal. A gente vai falar agora nesse vídeo sobre uma terceira forma de você descrever uma curva, que é na forma parametrizada. Então, a gente vai motivar esse modo olhando para parametrizações de reta, ou para retas na forma parametrizada, certo? Então, vamos considerar o seguinte: eu vou desenhar tudo no plano, poderia ser em R3, tá? Não teria problema nenhum. Mas vamos imaginar que você tem um ponto, chamar o ponto aqui de P0, tá? As coordenadas do P0 eu vou escrever como sendo x0, y0, x0, y0, e eu quero a equação paramétrica da reta que passa por esse ponto e que é paralela ao vetor, vou chamar esse vetor aqui de V, de coordenadas AB. Então, como que a gente faz? O que a gente quer, então, né, seria essa reta aqui, né, a equação dessa reta. Dessa reta, então, que eu fiz em cinza aqui. Então, como que a gente faz, né? Uma reta R, né? Chamar essa reta de R. Então, um ponto aqui em cima da reta de coordenadas x e y, né? O que esse x e y tem que satisfazer? Então, a reta R é descrita assim, né? X, y é o ponto P0 mais um parâmetro t vezes o vetor v. Então, esse t aqui é um parâmetro real. Essa é a equação paramétrica da reta. Se a gente abrir isso daí, né? Como que fica? X, y é igual a o P0 é x0 mais vírgula y0 e o v é AB. Né? Ou seja, né, o que dá essa soma aqui? Né? Essa soma assim, né? x0 mais TA, y0 mais TB. Lembra como que você multiplica um vetorzinho por um número, né? Você vem e multiplica cada coordenada. E como que você soma os vetores, né? Então soma coordenada a coordenada. Então, resumindo, né? Um ponto P em cima da reta, ele tem que satisfazer, né, de coordenadas x e y, ele satisfaz essas equações aqui. Onde t é um certo parâmetro real aí. Então, dado um ponto P, você acha um parâmetro, e dado um parâmetro P, quando você calcula esses pontos, te devolve um ponto da reta. Certo? Então, o que a gente fez aqui, né? A gente pegou as coordenadas de um ponto e escreveu ela. Aqui o x0, y0, a e b, eles são dados do problema, né? Ó, eu tô trabalhando com a reta que passa no x0, y0 na direção aqui do vetor, né? Esse vetor que acabou apagando aqui, né? O vetor v, AB, né? De coordenadas AB. Então isso aqui é um dado do problema, né? Então você acabou escrevendo as coordenadas x e y dos pontos da reta em função de um parâmetro, um mesmo parâmetro t, né? Tanto para x quanto para y. Então, por isso que a gente chama, né, essa forma aqui a equação paramétrica da reta. Né? As coordenadas estão dadas em função de um certo parâmetro, as duas coordenadas em função do mesmo parâmetro. Então, essa é a ideia de você tentar parametrizar uma curva. Né? Então, o que seria uma parametrização, né? Ou uma curva parametrizada, né? Uma parametrização de uma curva é você descrever os pontos da curva, ou melhor, as coordenadas dos pontos que estão na curva através de um certo parâmetro t. As duas coordenadas em função do mesmo parâmetro. Então elas vão ser funções de t. Aqui, gente, nesse caso da reta, como eu estou descrevendo a reta inteira, né? O parâmetro t ele vai ficar variando em todos os números reais. Se eu quisesse descrever um segmentozinho da reta, esse t ele ia ter que percorrer só um intervalinho ali na reta, tá? Então, em geral, o parâmetro t ele vai percorrer para a gente um certo intervalo, que eu vou chamar de i, aqui na reta. Então, esse i aqui vai ser um intervalo dentro da reta. Tá?
Então essa seria assim, a filosofia nossa aqui, né, para a gente parametrizar uma curva, é a gente achar um parâmetro e descrever as coordenadas x e y de um ponto dessa reta em função desse parâmetro. Tá? É apenas um parâmetro para as duas coordenadas. Então, tem duas questões. Eu vou colocar aqui, questões. Então, a primeira é a seguinte, ó. Dada uma curva, é possível obter uma parametrização? A gente viu nos vídeos, né, anteriores formas de descrever curva, né? A gente viu lá usando lugar geométrico, usando equação geral, né? Então, se eu te der uma curva daquela maneira, será que você consegue me dar uma parametrização para essa curva? Será que existe uma parametrização? Se existe, qual é? 2. E o processo contrário, né? Dado uma parametrização, você consegue identificar a curva? É uma parametrização. Se eu vier e te der, né, o x em função aqui de t e o y em função de t. Identifique a curva. Faça um esboço da curva, né? Ou será que é possível achar uma equação geral? Será que é possível você, né, descrever ela pelos outros métodos, né? Ou pelo menos esboçar, fazer um desenho dessa curva para eu ter uma ideia de que curva é? Não são questões fáceis de se responder assim dessa maneira geral, tá? A gente vai começar a ver alguns exemplos para tentar acostumar com essas ideias, tá? Então, vamos ver então alguns exemplos. Tá? Na verdade, sim, para essa introdução, eu quero fazer só um exemplo. Que é o seguinte. Ó. Então, o primeiro exemplo. Considera a seguinte curva parametrizada. Vai ser uma reta. Vamos dar a. Vai ser a seguinte reta. Ó. Eu vou desenhar ela mais ou menos aqui. Aqui está o eixo. Então, seria a seguinte reta. Ó. Ela passa pelos pontos. Pelo ponto P de coordenadas 1,2. E o vetor que determina a direção é o vetor 1,1, 45 graus de inclinação. Bom, eu posso simplesmente jogar então aqui, né, na x0, y0, os dois, x0 é 1, y0 é 2, a e b, os dois são 1. Né? Então, eu tenho essa equação. x0 vai ser 1, o a é 1, o y0 é 2, o b é 1. Então, aqui não tem nem a nem b. Então é 1 mais t, 2 mais t. Estou parametrizando a reta inteira, o parâmetro vai ter que percorrer todos os números reais. Tá? Certo. Então, assim, ó, esse exemplo aqui é só para ilustrar esses processos. Tá? Então, ó, aqui eu estou com a equação, uma parametrização da reta. Certo? Como que eu obtenho a equação geral? Então, assim, não tem uma receitinha de bolo. Tá? Vai depender da equação. No caso em que você está com as expressões simples, você pode fazer o seguinte, ó. Pega o y e subtrai de x. Quanto que dá isso? Por que eu estou fazendo isso? Né? Porque eu quero sumir com o t. A ideia é você tentar achar uma relação entre y e x que desapareça o t. Né? Para sumir essa dependência do parâmetro. Nesse caso, como as coisas são de grau 1, aqui é muito simples. É fazer um menos o outro. Né? Se aqui fosse 2, por exemplo, como que você faz? Multiplica esse por 2 e faz menos o outro.
Mas como aqui não tem nenhum fator multiplicando, é simplesmente um menos o outro. Isso aqui dá 1. Ou seja, né, essa reta aqui é a reta x mais 1, né? Ela é paralela à reta identidade, né? Corta aqui, certo? Então, nesse caso, por ser reta, é uma coisa simples de você passar, né, da parametrizada para a equação geral aqui que a gente. Agora, só para desenvolver um pouquinho mais, vamos supor que eu tivesse te dado, né, a equação geral da reta, por exemplo, y igual a x mais 1. Como que você obtém uma parametrização? Nesse caso, é um caso muito simples, tá? Uma família de curvas que é simples você dar a parametrização. A gente vai ver no próximo exemplo, de maneira geral, como é que isso acontece. Mas aqui é assim, ó. Te dou um ponto P, né? Em cima da reta. De coordenadas x e y. Nesse caso, o meu parâmetro para descrever o x e o y, o meu parâmetro t, eu vou pegar como sendo a própria coordenada x. Então, ó, definindo x t igual a x, temos. Então, como que fica uma parametrização para essa curva aqui de equação geral y igual a x mais 1? Bom, o x em função de t é o próprio t. E o y? Bom, y pela equação geral é x mais 1, só que x é t. Então, y é t mais 1. E aí, se você olhar, né, quando você descreve essa reta, né, o x, a coordenada x, ela vai percorrer todos os números reais, né? Projeta aqui, né? Qualquer ponto P, quando você projetar, tá batendo em qualquer número real. Então, o seu parâmetro, que é o próprio x, ele tem que percorrer todos os números reais. Tá? Então, essa daqui é uma parametrização da sua curva. Observa o curioso, né? Porque a gente vê esse exemplo aqui, é que a parametrização é diferente da inicial. Ou seja, se você tem uma curva, né, a parametrização não é única. Tem várias maneiras de você parametrizar essa curva. Existem algumas parametrizações mais interessantes que outras, dependendo do seu propósito. Mas, então, tem esse... fique atento a isso, né? Você pode parametrizar a curva de um jeito, outra pessoa pode ir parametrizar de um jeito totalmente diferente. Tá? Mas então tem essa... Observe que nesse caso de uma curva simples, que é a reta, né? É simples você passar de paramétrica para geral e de geral para paramétrica. Então, esse é um exemplo. Deixa eu só para terminar essa introdução, ó, a gente vai ver mais um exemplo que é assim, ó. É um caso especial de curvas que você consegue identificar como gráfico de função. Então, por exemplo, ó, suponha que você tem uma curva dessa forma aqui, ó. Essa curva, você pode identificar ela como gráfico de uma função, né? Que seria y em função de x, né? Ó. Se você vier aqui, ó, digamos que esses pontinhos aqui sejam A e B, né? Então, se ela é o gráfico de uma função y igual a f de x, né? Então a curva seria esse traçado aqui, né? Então você parametriza essa curva como, né? Bom, um ponto está em cima da curva se ela está no gráfico da função, ou seja, se a coordenada dela é x, f de x. Aí como que você faz? Né? Escolhe o parâmetro como a gente escolheu aqui, ó. Escolhe o parâmetro t como sendo a própria coordenada x da função. Então nesse caso, né, uma parametrização é x igual a t e y é igual a f de x, só que x é t, então f de t. Agora o seu t, a função, né, está definida de a a b. Então, definida, né, o t aqui está indo de a até b. Então x está percorrendo o intervalo a b, então t também vai percorrer esse intervalo. Então esse aqui é só um exemplo, né, porque essa aqui é a função, né, ó, f de x. Ó.
Então é um caso particular desse. O 1 é o caso particular do exemplo 2. Tá? Mas muitas curvas não são. Você não pode ver como gráfico de função, né? Por exemplo, a própria circunferência, né? Se você olhar a circunferência, ela não é um gráfico y igual a f de x, né? Porque, por exemplo, né, se você traçar essa perpendicular, você vai ter dois valores aqui e uma função só pode devolver um valor e não dois, né? Para esse x aqui teria esses dois valores. Então, nem sempre, né, vai ser uma coisa simples assim, né? Para fazer a parametrização. Então a gente vai trabalhar mais exemplos aí no decorrer dessa